Tudo que existe no universo é formado por átomos, que em sua maioria possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, são eletricamente neutros. Porém, alguns materiais têm certa facilidade em conduzir eletricidade. Isso ocorre devido à configuração dos átomos que constituem esse material. Por volta de 1910, Ernest Rutherford lançou um modelo atômico, que foi aperfeiçoado por Niels Bohr alguns anos mais tarde, e é o mais aceito até hoje. Esse modelo define um átomo como sendo um pequeno núcleo composto por prótons que representam praticamente toda a massa atômica. Esse núcleo é condensado e rodeado por elétrons, que por sua vez se movem em órbitas circulares em diferentes camadas em torno do núcleo, com uma energia constante. Alguns átomos têm em sua última camada, a camada de valência, apenas um elétron, como é o caso da maioria dos metais. Este elétron, como está longe do núcleo e sozinho em sua órbita, tem maior facilidade em se locomover. São esses tipos de átomos que possuem uma maior condutividade elétrica. Quando um material formado por estes átomos está isolado, esses elétrons se movem aleatoriamente. Porém, quando ligados a uma fonte de energia, um campo elétrico é produzido e eles passam a se mover em uma mesma direção ordenadamente, passando de átomo para átomo, formando assim uma corrente elétrica. Apesar da corrente elétrica ser produzida por cargas negativas se deslocando no sentido contrário ao campo elétrico, em 1747, Benjamin Franklin, sem conhecimento da real estrutura de um átomo, convencionou que o sentido considerado seria o das cargas positivas deslocando-se no mesmo sentido do campo elétrico, ou seja, para a direita. A forma em que podemos calcular a intensidade de uma corrente elétrica constante é através da quantidade de carga que passa por uma determinada área de um fio em função do tempo. Isso é expresso pela equação I igual a ΔQ sobre ΔT, sendo a carga ΔQ medida em Coulomb, o tempo ΔT medido em segundos e a corrente I em amperes. Existem dois principais tipos de corrente elétrica. A corrente contínua, também chamada de corrente direta, em que os elétrons se movem em um único sentido, sendo mais comum presente em correntes de baixa tensão. E existe também a corrente alternada, em que os elétrons oscilam em torno de um ponto fixo, devido à rápida inversão da polaridade do potencial elétrico, sendo ela mais usada em motores elétricos e na transmissão da eletricidade. E ainda há a corrente pulsada, que, como o próprio nome já diz, são pulsos elétricos que ocorrem separados por pequenos intervalos de tempo. Ela é bastante utilizada na estimulação neuromuscular na medicina e nas cercas elétricas que protegem as residências. Vamos ver agora alguns exemplos da presença da corrente elétrica no nosso cotidiano. Nós somos completamente dependentes das correntes elétricas. Sem elas, não há energia elétrica. E sem energia elétrica hoje, nós não fazemos quase nada, porque não haveria luz elétrica, internet e nenhum aparelho elétrico funcionaria. Ou seja, a vida seria completamente diferente do que é hoje e seria bastante rudimentar. Um dos exemplos mais visíveis que temos são os raios. Eles são correntes elétricas poderosas que atravessam a atmosfera devido à grande diferença de potencial entre as nuvens e o solo, produzindo assim um enorme feixe de luz e um barulho estrondoso. A energia liberada é tanta que se uma pessoa for atingida por um raio, as chances de sobrevivência dela são bem baixas. Mas por outro lado, as correntes também nos proporcionam a vida, pois estão presentes até no corpo humano, dos impulsos recebidos e enviados entre o cérebro e os neurônios. Esses impulsos são os que nos fazem andar, respirar, comer, sentir, basicamente tudo o que fazemos. Logo, sem essas correntes elétricas, não existiria a vida como conhecemos. Por fim, concluímos que as correntes elétricas são fundamentais para nós, estando presentes em diversas áreas e também fazendo parte de um processo que nos permite evoluir muito tecnologicamente. E assim ganhamos mais qualidade de vida, mais segurança
entre outras coisas.